Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é João Pedro Lobo. Hoje nós vamos finalizar a nossa caixa de lápis de cor. Primeiramente, eu queria mostrar para vocês o que foi que eu fiz para criar a textura dessa caixa. A aula anterior eu ensinei vocês a abrirem o V e exportar, gerar esse gabarito. Ele vai servir justamente para que eu consiga adicionar aquele primeiro arquivo que eu fiz da caixa de lápis de cor nos seus devidos lugares, no objeto em 3D, certo? Primeiramente eu arrastei aquele arquivo para cá e fui cortando cada parte da minha caixa, certo? Eu não vou mostrar essa etapa de corte e ajuste porque é muito simples. É simplesmente vocês pegarem o pedaço do objeto e colocar na região em questão. Uma observação importante que é o seguinte: vocês podem me perguntar como eu sei qual é o lado correto, qual é o direcionamento, e é bem fácil de vocês descobrirem. Vindo para a minha caixa em 3D, eu venho aqui nos modificadores, ele já está na opção de Unwrap, Open UV Editor. Vindo aqui, basta selecionar a opção Polygon e dar o clique no lado em questão. Então, por exemplo, o lado direito eu sei que é essa tira na minha UV, entendeu? E justamente é o que eu faço aqui. Eu venho aqui e jogo o lado direito desse lado. O lado esquerdo é esse outro pedaço do meu mapa UV. Eu faço a mesma coisa. Venho para cá e jogo o lado esquerdo, porque é uma imagem contínua. Então ela tem que casar perfeitamente aqui. E vocês lembram que eu falei que aquela tirinha eu faria separado? Então, eu peguei uma textura de papelão aqui na internet, de craft, e joguei aqui nesse pedacinho. Porque quando eu renderizar, ela vai ficar exatamente dessa cor e vai simular papelão. Aqui a mesma coisa, seria aqui a tampa, a parte de cima da minha caixa, certo? Dou um clique, ó. Ela já exibe para mim. Ela marcou aqui no objeto em 3D e marcou aqui também no editor UV. O verso que ficou de ponta cabeça, mas isso é tranquilo também, é só trazer ele aqui e rotacionar, colocando ele de cabeça para baixo. Uma outra dica legal, galera, que eu posso ensinar para vocês é o seguinte: esse mapa, vocês podem jogar ele na primeira layer aqui e botar a opção, no meu aqui está em português, cor mais alta. Mas esses modos aqui, eles são praticamente padrões. Basta vocês dar uma testada aqui que vocês encontram. Então o que ele faz? Ele pega as linhas do meu gabarito e deixam elas o fundo preto transparente e as linhas ficam destacadas. Então eu sei os limites de cada parte da minha caixa, entendeu? É como se fosse exatamente aquela faca de corte, só que para UV. Isso é bem legal porque evita retrabalho e praticamente faz o teu arquivo aqui de imagem sair no formato exato. Uma outra observação que eu tenho que fazer é a respeito do formato que eu usei. Como eu gerei esse arquivo em CMYK, eu exportei em JPG, em CMYK, vim no Affinity Photo e simplesmente converti o formato dele para RGB, porque os programas 3D trabalham em RGB. E por que eu não simplesmente peguei a cor e joguei em CMYK? Em RGB, aliás? Porque na minha opinião daria mais trabalho. Já que eu gerei o arquivo em CMYK, é muito fácil fazer essa conversão dentro do Affinity Photo. No caso, pode ser também no Photoshop, entendeu? Enfim, para mim é mais prático fazer essa conversão, já que o arquivo original é em CMYK. E às vezes, uma observação importante, a cor fica até mais fidedigna ao original. Então isso é legal, fazer essa conversão.
O tamanho da textura varia. Eu botei 2000, eu acho que eu botei 2500 por 2500, tamanho médio aí, 2K, e exportei. Pronto. Exportei em JPG esse quadro. Detalhe, ele tem uma medida de 1 por 1, a proporção dele aqui, viu? É um quadrado de lados iguais aqui. Essa pecinha aqui era aquilo que eu havia falado na primeira aula. Ela vai servir dentro da minha textura para tornar essa região da minha caixa transparente. E eu não preciso fazer isso na modelagem. Eu simplesmente gero uma textura em JPG onde somente isso é preto. Porque como é que o editor de texturas vai interpretar isso? Tudo que tiver branco vai ficar opaco, a cor vai ser mantida. E o que tiver preto vai sumir. Eu vou mostrar isso na prática agora para vocês. Bem, vamos abrir o editor de materiais com a tecla M do meu teclado. E vamos gerar um material do V-Ray MTL, que é um material padrão, certo? Eu vou arrastar minha textura para cá, dentro de Diffuse. Eu cliquei nesse quadradinho bem aqui, Bitmap, ok. De trabalho, eu já exportei a minha textura. Pronto, ela já apareceu aqui em Diffuse. Agora eu vou trazer a textura para opacidade. Uma outra alternativa também é clicar, arrastar. Ele vai abrir essa caixinha general. Vocês vêm aqui em Bitmap. Alpha. Open. Percebam aqui que já ficou transparente. Era justamente isso que eu queria. E um detalhe importante. Quando eu fiz esse gabarito, eu simplesmente copiei essa prancheta, apaguei todas as informações e mantive somente essa peça, certo? Então isso é bem importante de vocês fazerem. Fiz isso, apaguei tudo, deixei somente esse filete e exportei o arquivo dessa forma. Esse aqui é o gabarito. Por quê? Porque eu fiz essa cópia? Porque se ele tiver deslocado aqui 1 milímetro que seja, isso aqui vai aparecer. Foi inclusive uma falha minha, que eu poderia ter apagado isso aqui, não precisava. Entendeu? Se isso aqui desalinhar, não importa, ele vai ficar colorido, mas eu deixei e prossegui com a edição. Não vai ter problema, porque como eu gerei uma cópia, ele vai casar exatamente em cima. Bem, eu já fiz o material da minha caixa, agora eu vou aplicar a ela. Já havia feito uns testes aqui, para saber se a textura ia casar direitinho. Para aplicar o material, você seleciona a caixa, seleciona o material e clica nesse botãozinho. Assign Material to Selection. Pronto. Ele já adicionou o material à minha caixa. E já está exatamente como eu queria. Ó. O ladinho no local certo. Aqui também. O verso com orientação correta. Em cima a logo também da Creativa Cor. Exatamente como eu tinha imaginado. E aqui a texturinha de papelão. Perfeito. Um detalhe importante é que eu fiz os cilindros para simular as coleções de cores. Eu desenhei um cilindro aqui, vou mostrar para vocês como. Uma dica legal. Para navegar nas telas do Max, basta vocês apertarem a tecla de atalho Alt W. Se eu clicar nessa tela e apertar Alt W, ele maximiza. Vem aqui nas primitivas, cilindro. £90. Agora eu venho aqui e gero 11 cópias.
Pronto, 12 objetos selecionados, era isso que eu queria. Agora eu seleciono a opção de escala. No meio, no centro, nesse triângulo amarelo, eu escalono para ficar exatamente o tamanho da caixa. Vou aumentar um pouquinho, porque elas são zeradas, praticamente, essas coleções. Apertei Alt W para sair dessa vista. A tecla é a tecla de atalho para escale. E vou escalonar para baixo. W de novo, jogo para cima. E tá aqui as minhas cores, as minhas coleções, os meus lápis de cor. Exatamente como uma caixa real. Tá vazado, um buraquinho aqui. Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês, porque essa já está um pouco mais adiantada, o próximo passo. Vou apagar porque essa era a textura do anterior. Aqui são as cores de cada coleção individual, porque eu fiz em objetos separados. É um MTL também. Vem aqui V-Ray, materiais, V-Ray, V-Ray MTL. E a setagem dele, galera, é essa aqui. Eu não alterei nada de refract para baixo. Eu só mudei o glossiness, a reflexão. Eu deixei um pouquinho mais alta. Glossiness eu diminuí, deixei 0.72 e mudei o diffuse também, que é a cor. Feito um, é só vocês replicarem nos demais. Vou fazer um aqui rapidinho e vou mostrar como replicar. Mudei aqui a cor no diffuse, certo? Movendo esses sliders. Vou aumentar a reflexão, quanto mais branco, mais reflexivo. E vou diminuir o glossiness. Glossiness, o nome já faz menção, né? Já dá para entender, é aquele gloss. Quanto maior o número aqui, mais ele vai ser brilhante, o brilho vai ser mais forte, né? Aqui vai ficando mais opaco, ó. Seria mais ou menos isso aqui. Apliquei um leve metalness aqui, que é a metalização da superfície. Eu achei que ficou um pouquinho legal, acho que eu botei aqui 0.2. Coisinha de nada. 0.2. Feito isso, gera uma cópia, seguro, seleciono o material, clico e arrasto segurando o Shift e ele gera uma cópia. E fui só mudando o diffuse para a cor que eu queria. Beleza? Depois disso, eu fui selecionando lápis a lápis e fui adicionando as cores. Então seria isso. Como é um processo um pouco mecânico, eu não quis estender um pouco o vídeo para mostrar isso, mas é basicamente vocês selecionarem. É interessante usar o Layer Explorer, porque assim vocês podem tirar a visualização da caixa e selecionando aqui, ó, e só adicionando a textura nesse botãozinho. Seleciono, adiciono a textura, seleciono, adiciono a textura. Dessa forma, vocês conseguem mudar e colocar uma cor diferente para cada lápis de cor. A segunda etapa do processo foi colocar um plano. Coloquei um plano aqui. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho dele. Deixa eu apagar essa luz. Cliquei na View Plane do V-Ray aqui, a luz plana do V-Ray. Tecla E para rotacionar, W para mover. Se vocês apertarem Shift F no teclado de vocês, ele isola o tamanho do render que está configurado. Então, às vezes, você pode estar com um tamanho um pouco grande, vai renderizar
e ele faz um corte que você não quer. Com a tecla Shift F, ele mostra exatamente a medida do render final. Ainda está um pouquinho forte. Vou botar 8. Pronto, 8 ficou legal. 8 ficou um tamanho interessante, uma luminosidade legal. Aqui está em tempo real. Nos lápis de cores demorou um pouquinho mais porque tem mais informações de brilho e reflexo de cor. Ficou bem interessante, galera. Então é isso. Com essa imagem aqui vocês conseguem salvar esse arquivo aqui e trabalhar nas redes sociais, no trabalho nas peças de publicidade, enfim. Com esse arquivo aqui, oriundo do Max, vocês conseguem replicar em qualquer dessas mídias. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E esse é o produto final. Se vocês quiserem renderizar alto ângulo, vocês podem até na viewport mesmo, já que está bem setadinho aqui, não precisa gerar uma câmera. Está com Shift F acionado. Só para ilustrar o que está acontecendo. Se eu colocar aqui 1200, veja como fica. Se ele não tiver acionado, é como se a tela tivesse inteira. E isso engana às vezes. Com Shift F você sabe exatamente o crop que a resolução vai dar no teu render final, entendeu? Então se eu quero que ele dê esse crop aqui no cantinho mesmo, beleza, só venho aqui e dou um render. E o resultado é esse. Com o Global Illumination acionado lá na setagem do render, ele fica um pouco mais pesado, porque a informação de luz fica mais rica. Perceba o seguinte, a minha luz, eu não mudei a cor dela, ela é branca. Só que aqui do lado da caixa, ela bate no plano do chão e rebate no meu C. E perceba que o C está amarelado, mesmo no arquivo de textura ele sendo branco. Por quê? Ele está amarelado porque ele está carregando a luz do plano, que está vindo do plano de cima, rebatendo na base e chegando até ele amarela. Isso é muito legal porque é como o mundo real funciona. Ele funciona dessa forma. As luzes elas rebatem nos objetos e levam a informação de cor a outros objetos. E isso dá um realismo bem interessante. Então esse é o produto final, galera. Legal, né? Então é isso. Agora é com vocês.